suposta violência de uma equipe da PRF. Foi na mesma cidade, Umbaúba. De acordo com os relatos, 2 jovens foram agredidos com chutes, tapas e pisões no rosto. O motivo seria igual: andar de moto sem capacete. A violência teria ocorrido 2 dias antes da morte de Genivaldo. Com a repercussão do caso, eles sentiram confiança em registrar a ocorrência numa delegacia. Nesta quarta, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara decidiu convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para falar sobre a morte de Genivaldo. Os deputados aprovaram ainda o convite ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Mas na condição de convidado, ele não é obrigado a comparecer. Em reação às críticas, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais organizou um manifesto em Brasília em defesa do trabalho da corporação. O grupo caminhou pela esplanada e parou em frente ao Ministério da Justiça. No Supremo, o governador do Rio de Janeiro foi recebido pelo ministro Edson Fachin, que é relator de uma ação que determinou ao Estado elaborar um plano para reduzir mortes em ações policiais. Na semana passada, 25 pessoas morreram numa operação conjunta da Polícia Civil e da PRF na comunidade da Vila Cruzeiro. Cláudio Castro se comprometeu a apresentar uma nova estratégia em 2 meses. Na saída, ele defendeu as operações policiais. Quem aponta uma arma para a polícia está apontando uma arma para a sociedade. Está apontando uma arma para cada um de nós. Então não tem aspecto de chacina nenhuma. Quem faz chacina é quem aponta arma para a polícia. Isso é um tapa na cara da sociedade. A gente não celebra esse tipo de morte, nada, mas também a polícia está fazendo o trabalho dela. E nós não deixaremos que a bandidagem tome conta do Rio de Janeiro. A Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. A capital paulista seguiu a orientação do Comitê Científico do Governo de São Paulo, que está preocupado com a piora do quadro da pandemia. As internações em todo o estado mais do que dobraram no mês de maio. Esperamos que não aconteça nada parecido com o que nós tivemos no início desse ano. As máscaras estão liberadas em ambientes fechados desde o dia 17 de março. Mas agora a Prefeitura voltou a recomendar o uso, especialmente em escolas, escritórios e cinemas. Só que a obrigatoriedade continua valendo apenas para o transporte público e ambientes hospitalares. Em algumas cidades, como São José do Rio Preto, o uso das máscaras voltou a ser obrigatório em locais fechados. Cenário parecido também no Rio de Janeiro. Com a alta de casos, a Universidade Federal Fluminense voltou a exigir o uso de máscaras dentro das salas de aulas e em outros ambientes fechados. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou sobre o aumento de mortes por Covid em todo o continente americano e pediu para que os países reforcem a vacinação, principalmente entre os mais velhos e pessoas do grupo de risco. O mundo dos games é cheio de palavras em inglês que já foram incorporadas no mundo todo. Mas o governo francês decidiu vetar o uso dessas expressões estrangeiras. De Paris, Sônia Blota explica. Videogame. Essa é uma palavra em inglês que todo mundo conhece há muito tempo. Mas com a evolução dos games, novas palavras foram surgindo, como esports, streamers e pro gamers. E o que era uma brincadeira virou esporte, emprego, oportunidade. Segundo a revista americana Forbes, essa indústria movimentou mais de 175 bilhões de dólares no ano passado. Só que agora o governo francês não quer mais saber dessas palavras de origem inglesa no setor público. Os servidores não podem mais usar termos estrangeiros em publicações e documentos oficiais. A justificativa é que essas palavras podem dificultar a compreensão dos franceses. Os esports agora devem ser chamados de jeux vidéo de compétition. Em português, jogo de vídeo de competição. O pro gamer vira joueur professionnel, jogador profissional. E os streamers, que transmitem as partidas pela internet, viram joueur animateur en direct, traduzindo, jogador animador ao vivo. A Académie Française, que é uma agência linguística secular, alerta para o risco de degradação da língua francesa, destacando termos ingleses do dia a dia, como Big Data e Drive-in. Aqui na França, por exemplo, o Wi-Fi é chamado de Wi-Fi. Por outro lado,
Sabe como os franceses desejam um bom fim de semana? Bon weekend. Assim mesmo, com a expressão fim de semana em inglês. Vai entender. Bom, praticar exercícios ao ar livre faz parte da rotina de quem mora nas cidades litorâneas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a novidade agora é levar a academia para dentro da praia. O tempo fechado dá aquela preguiça de treinar. Não se você estiver no Rio de Janeiro. Quer incentivo melhor do que esse visual? Os exercícios ao ar livre